Galera, falando sobre o euro dólar. Fazer uma análise aqui básica em relação ao euro dólar. Essa moeda aqui já é um ativo, né? Muito familiar, tem mais de 10 anos que eu opero o euro dólar. Conheço muito bem os movimentos semanais, né? Então, desde 2015, o euro-dólar ele está dentro de um canal. Isso falando no gráfico semanal. Entre 1,26 e 0,95. Isso no gráfico semanal. Atualmente, o mercado, o euro-dólar está em tendência de alta. Porém, vejam só, ele fez o V, rompeu, confirmou o rompimento. A gente sempre tem que esperar, né? Porque existem rompimentos falsos. Mas quando ele rompe é batata, né? O gráfico semanal a gente usa mais para entender o movimento de todos os tempos gráficos, seja diário, seja horários, seja gráficos de minutos. Uma coisa interessante aqui é o seguinte: nós precisamos ficar muito atento a isso aqui. O preço ele rompeu aqui, criou a resistência, voltou a testar o suporte. Isso aqui é um movimento de alta, um movimento normal, faz parte, né? Quando ele testa o suporte, ele vem e rompe a resistência. Aqui ele criou uma nova resistência e dentro da anormalidade do mercado ele volta e testa o suporte, que seria a antiga resistência. Uma coisa interessante aqui: quando ele testa esse suporte, vocês notem que o mercado ele volta na sua normalidade, rompe a resistência, sobe até ali em cima. Porém, aonde ele parou é justamente uma resistência antiga de 2019. O preço respeita muito isso, viu? E ele volta, ele não rompe essa resistência, e ele volta basicamente próximo esse suporte anterior. Não rompeu, tá lateralizado. Mercado aqui no semanal, ele está lateralizado entre as regiões de 1,14 e 1,19. O que a gente precisa entender aqui? Esse valor 1,14,932 é muito importante. Por quê? Se o preço ele romper esse suporte, pode se considerar
uma possível mudança de tendência de alta para baixa. Porém, isso no gráfico semanal, a gente precisa ficar muito atento, observar isso com todo cuidado. Quando nós vamos para o gráfico H1, tem um padrão interessante. Eu acredito que seja no gráfico H1. Esse padrão é interessante. Eu gosto demais desse padrão. Quando isso acontece, a tendência de alta é grande. Ele rompeu esse padrão. Justamente quando ele formou esse padrão, eu entrei, né? E estamos aí numa possibilidade do mercado aí ele subir, buscar o nosso próximo alvo que está lá em 1,19. Claro que o meu stop ele está bem próximo de um padrão de venda. Ele está bem próximo desse padrãozinho aqui, de 1,15450. Aqui eu fico muito atento. Que o preço ele tanto pode subir como ele pode cair. Ele está numa região decisiva, tanto para alta como para venda. Então isso aqui nós precisamos ficar muito atento. Se ele continuar essa tendência, a nossa região de 1,19 ela é muito importante. Se ele romper 1,17, 289 confirma aí a nossa busca para 1,19. Se ele romper 1,15, 438 confirma uma possível mudança de tendência aí. Mas não tem nada definido, né? O euro-dólar ainda continua em tendência de alta, numa região muito decisiva. Isso influencia muito também a guerra na Ucrânia, né? As atitudes da Europa. Isso influencia demais.